Rapaz, Rogério Ceni foi pra... Você vai se surpreender com o que o Rogério Ceni vai falar aqui, né, falou na entrevista coletiva depois da vitória contra a equipe do Sport sobre o jogo contra o Fluminense, tá? E eu nem tô fazendo o alarde e tal. Doideira, mas enfim, vamos lá. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, eu sou tricolor, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. Além disso, vamos falar de dois jogadores que foram notícia agora por terem sido sondados. Eu não sei se o termo seria exatamente esse, provavelmente o interesse, alguma coisa desse tipo. A gente vai falar melhor aqui sobre isso, sobre esses dois jogadores também aqui no Raiz Tricolor nesse vídeo aqui. E vamos falar também neste vídeo sobre a lesão do Lucas Piton, jogador importantíssimo para o Vasco, pelo menos vem sendo importante nos últimos anos, que está fora do jogo contra o Fluminense, isso está praticamente garantido. Mas a gente abre falando sobre John Arias, cara. E assim, porque de novo, eu caí na maluquice de pesquisar o nome John Arias na rede social Twitter, que é a rede social mais mundial, né, de futebol. E é uma loucura, gente. Porque você tem posts em português, né, ali falando sobre ele, especificamente, por favor, Palmeiras, contrate o John Arias e etc. Mas os posts em língua inglesa sobre o John Arias são uma doideira, tá, gente? Um post aqui interessante, ó. Um cara falando sobre o Igor Jesus, etc. Vindo de um outro continente. E aí vem um maluco e bota: mostra essa publicação pro John Arias, totalmente o oposto, pior contratação da história, né? Pior contratação de sempre. Aí vem um outro aqui que falou: eu tenho a esperança, eu torço para que o John Arias nunca pesquise o nome dele aqui no Twitter. Cara, o time do John Arias aqui em português, né? 12 derrotas na Premier League. Aqui falando mais uma vez, aqui é um jornalista colombiano, né? Falando aqui sobre os jogadores colombianos na rodada. Ele fala: John Arias e Mosquera jogaram 80 minutos com o Wolverhampton, que segue perdendo. A análise geral, e tem alguns tweets que não tem nada a ver com o John Arias, né? Eu só usei a busca aqui, ó. Você pega, no geral, cara, assim, é um poço de críticas da torcida do Wolverhampton. Se a gente restringir só pra tweets em inglês, e aí a busca do Twitter tá uma merda, tá? Assim, você bota pra restringir somente em inglês e vem, por exemplo, em espanhol. Aqui ainda vai hat-trick em inglês, né? E aí aqui falando, ó, tweet em espanhol: estava lendo alguns ingleses e Deus, como odeiam o John Arias. Enfim, aqui é um tweet até de um vascaíno perguntando em inglês. Cara, é bizarro o quanto que estão batendo no John Arias no geral e porque, de fato, o John Arias está sendo tratado como uma das piores contratações recentes da Premier League. E é um negócio muito complicado, né? Porque o John Arias sai daqui voando. Eu costumo dizer: esperanças de John Arias voltar. Gente, não tenham tanta esperança sobre isso, tá? Recentemente, alguns clubes fizeram contato sobre o John Arias e a verdade é que ele não pensa em voltar no momento, não tá na ideia. É difícil achar outro mercado na Europa, né? Ou pelo menos lá em outro clube na Inglaterra, né? O Wolverhampton apostou no John Arias. E aí eu acho que vale, apesar da nossa dorzinha de cotovelo, vale um destaque só que pro Fluminense isso não é bom, tá, gente? Pro Fluminense, o jogador que sai daqui para poder ir pra equipe no estrangeiro, né? Igual antigamente, agora no estrangeiro. Para ir para uma equipe lá fora, Premier League, etc., o ideal é que esse cara jogue muito bem. Para que os caras tenham confiança quando o Fluminense vai vender, que o Fluminense traz coisa boa, entendeu? E não que o Fluminense dá uma pernada, né, no caso do John Arias. Óbvio que a situação do John Arias, a gente sabe que ele estava jogando muito aqui, não é que a gente vai dar o gato por lebre, mas, né, pra gente era melhor que ele estivesse voando, inclusive. Vamos ver, não acredito numa volta dele por agora, mas também daqui a pouco ele vai ter que ir pra Rússia, ele vai ter que ir pra algum mercado alternativo, porque a Premier League, se ele continuar no desempenho que ele vem tendo, eu não parei pra ver os jogos, estou analisando os próprios torcedores do Wolverhampton falando, ele não vai ter mais mercado por lá não, cara. Enquanto você vai deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo aqui no Raiz Tricolor, eu vou falando, cara, sobre a notícia que eu falei em relação ao Lucas Piton. Isso porque o jogador da equipe do Vasco saiu lesionado no jogo da última terça-feira contra o Mirassol e
com esse problema, né, com a lesão que ele teve uma lesão no joelho, o exame confirmou essa lesão, ele não joga mais, uma lesão de ligamento colateral medial. É a mesma lesão que o Alexander teve lá atrás, por exemplo, sob o comando, curiosidade também sob o comando do Diniz, mas esse não tem nada a ver com, né, com esforço repetitivo diretamente, tem muito mais a ver com o lance que acabou acontecendo, um lance fortuito. Lucas Piton tá fora. Quem vem jogando no lugar dele é o Puma Rodrigues, que é lateral direito, mas a gente tá falando de um time treinado pelo Fernando Diniz, então é óbvio que esse lateral direito, ele vai fazer a esquerda, como a gente já viu o Diniz fazendo várias vezes, improvisando na lateral esquerda, desde 2019 no Fluminense, quando ele colocava na lateral direita, né, na época, o Calazans entrando como lateral direito. Sempre improvisou muito nas laterais. Mas voltando ao Piton, é um jogador importante, é um jogador que no ano do Vasco foi muitas vezes acionado como um cara que resolvia jogos junto com o Verratti, né, não dá para ignorar essa parte. Ele um dos jogadores com mais jogos no ano na equipe vascaína, titular quase sempre, são mais de 50 jogos como titular, e aí, claro, né, o Puma Rodrigues, que apesar de elogiado quando jogou na lateral esquerda, ele entrou contra o Mirassol e saiu um gol pelo lado esquerdo de defesa do Vasco. Não quero dizer que é culpa dele, mas é um lateral invertido. Pra gente que vai enfrentar isso na semifinal, na próxima quinta-feira, é bom, tá? É bom não ter o Lucas Piton. Até porque qualquer problema com o Puma Rodrigues agora vai pra terceira opção. O lateral esquerdo reserva do Vasco é o Vitor Luiz, né, que já vem sendo relacionado, mas que, se Deus quiser, joga o Vitor Luiz, tá? Desempenho muito acho fraco o Vitor Luiz. Vamos lá, cara, vamos falar do jogo de domingo entre Fluminense e Bahia, porque simplesmente o Rogério Ceni foi pra coletiva e ele foi perguntado na coletiva sobre o jogo de domingo contra a equipe do Fluminense. Eu vou ser sincero que eu não fui buscar exatamente a forma como foi a pergunta. Agora, o que dá pra gente entender e saber dos contextos, tá? Antes de eu botar esse vídeo aí do Rogério Ceni. O desempenho do Bahia fora de casa no Brasileirão, considerando que o Bahia é uma equipe que tá brigando, vai lá, na pior das hipóteses vai ser 7ª no Campeonato Brasileiro, o Bahia tem, só considerando o desempenho como visitante, a 14ª melhor campanha, ou a famosa, né, 7ª pior campanha fora de casa. É um desempenho muito baixo. Pra vocês terem noção, a sequência atual do Bahia no Campeonato Brasileiro é a seguinte: venceram contra o Corinthians dia 16 de agosto, fora de casa, perderam de 5-1 pro Mirassol, empataram por 1-1 com o Ceará, perderam de 3-1 pro Vasco, pro Botafogo e pro Vitória por 2-1, por 2-0 pro São Paulo, por 3-0 pro Atlético Mineiro e empataram com o Internacional e Juventude, que estão sendo rebaixados. O Juventude já foi, inclusive. Então essa é a sequência fora de casa. Ao passo que, pro Bahia, vencer o jogo contra o Fluminense, dependendo do resultado do Botafogo, é garantia de que não vai jogar pré-Libertadores. Então o jogo é importantíssimo para eles. E aí o Rogério Ceni mete essa daqui, ó. Essa daqui. Tô usando aqui as imagens do meu querido amigo Marinho Júnior, lá do canal do Puco. Olha isso. Com eles para conversar todo dia, relembro eles todos os dias. A diferença que é classificar direto para Libertadores e na fase de grupos. A diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril, já do Campeonato Brasileiro ter começado e o Campeonato Estadual ter acabado. Eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando o Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que, se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. É uma diferença muito grande. Cada um tem o seu jeito de ser, de reagir. Uns focam mais, outros às vezes não têm tanto foco, mas isso é uma coisa que eu, agora, do dia, da importância que seria acabar em quinto, isso eu falo todos os dias para eles, da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira, relembrarei-os no sábado, e se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Tipo assim, tudo que ele fala serve pra gente, né? É ser pote 1 no nosso caso, não entrar no pote 4. Eu gravei um vídeo inteiro aqui falando sobre isso. Agora, o culhão, se eles tiverem culhão, talvez a gente... Eu gostei ainda do talvez. Obviamente, assim, o Rogério Ceni ainda fala, alguns se dedicam mais. O Rogério Ceni chegou... Vamos ver como é que você vai ser recebido no vestiário do Bahia, tá? E assim, até porque
Obviamente ele botou talvez a gente vença, não só porque o desempenho do Bahia é muito ruim fora de casa, mas porque o nosso desempenho dentro de casa, olha isso aqui. Tá aqui atrás o jogo contra o Fortaleza, tá? Os últimos 15 jogos do Fluminense como mandante, né, todos no Maracanã, a gente perdeu pro Corinthians com o time... Com o time titular esse jogo, mas foi com o time reserva. Foi com o time reserva, exatamente. Poupamos contra o Corinthians com o time reserva dentro de casa. Perdemos esse jogo, e aqui no Flusão.info eu consultei os últimos 15. E empatamos com o Lanús, que foi a eliminação. De resto, são 13 vitórias. Só sob o comando do Zubeldia tá aí, ó. 2x0 no Botafogo, 3x0 no Galo, 1x0 no Juventude, 1x0 no Inter, 1x0 no Ceará, 1x0 no Mirassol, 2x1 no Flamengo, 6x0 no São Paulo. Tomamos um gol do campeão brasileiro de pênalti. Aos 40 do segundo tempo, quase. Então, assim, vamos trabalhar na sinceridade. O Bahia tem uma dificuldade grande. E se tiver culhão, talvez vença. Mas que pressão que o Rogério Ceni jogou pra esses jogadores. Hein? E a gente fica aqui só vendo de camarote. Falando das negociações, ou melhor, né? Eu trato aqui sempre na realidade, né? Filipinho, jogador do Atlético Paranaense. Não estamos falando de negociação. A Monique Vilela, que é repórter lá da Rádio Transamérica, né? Que agora é TMC, né? Ela trouxe a informação de que o volante Filipinho está despertando o interesse de alguns clubes da Série A, tá? O volante Filipinho do Atlético Paranaense. O jogador recebeu sondagens de algumas equipes na janela de começo do ano e agora voltou a interessar equipes da primeira divisão. Lembrando, o Atlético jogou a Série B e subiu, tá na Série A do ano que vem. Em março, o Filipinho recebeu uma proposta do Inter que foi recusada pelo Atlético. No último mês, o famoso novembro, Grêmio, Red Bull, Botafogo, RJ e Fluminense e ainda clubes da MLS demonstraram interesse no atleta. E 2 clubes da Europa estarem monitorando o jogador. Sempre uso as palavras como elas são escritas. Não tem negociação, pelo menos não é isso que está na informação da Monique. Não tem proposta. Não tem um demonstrativo de interesse. O que é demonstrar interesse, gente? Na prática, tá? Demonstrar interesse é o Mário Bittencourt, quando recebe uma ligação pra gente tratar sobre algum jogador, por exemplo, como o Atlético, sei lá, que vai atrasar a parcela do Canobi. Aí o Mário Bittencourt liga pro Mário Celso Petralha, tá trocando ideia e fala, cara, meu scout comentou que desse tal de Filipinho estão com interesse de negociar, topam fazer um negócio. Ah, não, a gente não quer não. Ah, não, a gente tem interesse. A gente tá querendo aqui, tá precisando de um jogador como o Otávio, por exemplo, que a gente quer repatriar. A gente pode fazer um negócio no Otávio aí, pô. Vocês emprestam pagando salário. Demonstrar interesse é isso. É o chefe de scout do Fluminense, o Ricardo Corrêa, ligar pro scout do Atlético Paranaense e falar, cara, esse jogador tem histórico de lesão, vocês têm algum interesse de abrir negociação sobre eles e tal. É isso. Demonstrar interesse é isso. Não é sentar para conversar, não é proposta na mesa. Isso é demonstrar interesse. Aí ela continua aqui falando que o Filipinho é um dos poucos atletas que permaneceram no Atlético no elenco, que foi rebaixado da Série A de 24, participou do acesso em 25 e, a princípio, o Atlético não quer abrir mão do jogador para a temporada que vem. Natural, o atleta subiu, foi titular na maior parte da campanha. Não é um jogador adorado, né? Tem 24 anos, não é um jogador adorado pelos torcedores do Atlético Paranaense. Não vou me aprofundar muito, ele é mais um 5 do que um 8, 24 anos. Vamos ver, cara, assim, a princípio ele foi comprado pelo Atlético Paranaense há 2 anos atrás, de 23 para 24, na verdade foi no iníciozinho de 24, por 7 milhões e meio de reais. Ele estava na Ponte, foi pro Atlético. Então, assim, ele valorizou, obviamente, né? E agora, não sei quanto o Fluminense teria que pagar. O mercado inflacionou também. Não chega a ser um Hércules, tá? É isso que eu tô querendo dizer, mas 24 anos, talvez tenha um potencial aí que ainda não foi lapidado. Não sei se é a solução dos nossos problemas. Talvez, se o Bernal não tivesse lá, fizesse sentido, vai comprar alguém para poder disputar com o Bernal. Parece mais uma aposta com um pouco mais de lógica do que necessariamente uma compra para reforçar o time titular. Bem como outro volante, esse falado na transmissão do Prime Video pelo repórter Rafael Morientes. É Rafael Morientes mesmo? Exatamente, eu tinha na cabeça que era Morientes, fui confirmar aqui. Ele, na transmissão de Juventude Santos no Prime Video, ele dá a seguinte informação, eu não consigo botar na tela, então eu tinha gravado aqui a tela com áudio, e aí eu vou botar aí para vocês ouvirem.
tem jogadores também que podem sair, né? O Mandaca tem interesse do Atlético Paranaense e do Fluminense. O Rodrigo San, quem quer é o Coritiba. Não sei se deu para ouvir 100%, mas ele diz que jogadores que podem sair do Juventude, o Mandaca, Luiz Mandaca, volante, tem interesse, novamente interesse, do Atlético Paranaense e do Fluminense. Tá? Luiz Mandaca, ele também tem 24 anos, ou seja, percebemos um padrão aí nesses interesses demonstrados recentemente no Fluminense. Nesse caso, ele está num time que está sendo rebaixado e está ficando sem contrato. O Filipinho ainda tem um contrato longo com o Atlético, acho que até o final de mais 2 anos de contrato. O Mandaca está ficando sem contrato agora pelo Juventude. Deu entrevista emocionado no dia do rebaixamento, não matemático, mas no rebaixamento moral do Juventude, lá na reta final ali do jogo, em que eles empataram contra a equipe do Bahia, agradecendo a torcida, o carinho e etc. O Mandaca, até pelo apelido, tem um pouco menos de pompa, moral, mas assim, me agrada mais inicialmente o nome do Luiz Mandaca, um cara sólido de Série A, jogando numa equipe pequena, e que provavelmente o valor seria muito mais baixo, porque ele não vai ter contrato pro ano que vem, cumprindo esse papel de aposta do que o Filipinho. O Filipinho já lidou mais com pressão de torcida, o Atlético tem mais pressão do que o Juventude, mas não seria nada igual à equipe do Fluminense. Vamos ver, são 2 demonstrações de interesse para a mesma posição. Tá claro que o Fluminense tem algum interesse em jogadores, né, dessa posição, mas até agora só demonstrou interesse. Se inscreve, deixa o like, tamo junto, até a próxima, valeu!